Fala, meus amigos, estamos aqui para mais uma edição do Prop Talks, uma edição especial, Zanotto, porque a gente está aqui no meio de um super evento, um evento que o Zanotto já participou em outras edições. Já estive aqui. Essa é a primeira vez que eu estou, mas não é a primeira vez que eu estou aqui no Secov, nossos amigos do Secov, então nós já fizemos eventos, inclusive, aqui no Secov, e tá muito legal porque tá diferente o ambiente, mas ainda continuamos fazendo o que a gente faz sempre, que é tendo conversas que constroem, conversas com grandes pessoas. Zanotto, mais um episódio agora que temos aqui. Mais um episódio aqui nesse evento que o Secov faz anualmente, é a 5ª edição que a gente está no Red Show aqui. E cara, o assunto dessa vez é um assunto que desperta muita curiosidade, porque a gente já vem falando de dados há bastante tempo e não é de hoje que todo mundo se preocupa em entender como que os dados ajudam a potencializar negócios no mercado imobiliário. Boa. E quem a gente trouxe para essa mesa aqui para bater esse papo? Presente. Eu que apresento? Eu deixo você trazer os convidados, pode ir. Pô, não, vamos fazer, eu apresento um, você apresenta outro. Tá bom. A gente sempre vai mudando a dinâmica também na sim, hora, assim. Não é enjoar, Então deixa né? eu falar, porque eu já fiz um painel com ele uma vez, Tá, em um outro bora. evento de mercado, foi um painel muito bom, teve um NPS altíssimo, me lembro Nossa, disso. isso aí, Ricardo, lógico. Ricardo Paixão, seja bem-vindo para essa mesa de conversa. Obrigado, aqui. Gustavo. Isso aí, Prazer vamos lá. aí vocês estarem aqui, não só fazendo esse Prop Talks, mas também participando aqui ativamente do Red Show. Vocês são aí convidados de honra nossos. Muito Boa, obrigado, que honra. é isso aí. Obrigado, Ricardo, e também apresentando na mesa conosco aqui o Daniel, que a gente se conecta, está no LinkedIn ali conectado, e eu sempre falei, a gente tem que chamar para conversar ele, porque tem muito, acho que a gente debater e conversar sobre o que eles estão fazendo lá na Rooftop, e é um prazer estar contigo aqui também. Daniel. Bem-vindo à nossa casa, dá pra dizer que essa é a nossa casa também, que é o Secov, né? A gente montou Então- um puxadinho então tá. aqui do canal. Estamos aqui, Bem-vindo, cara. Daniel. Muito bem, obrigado. Prazer enorme estar aqui com vocês nessa mesa para a gente discutir um pouco sobre dados, como que isso potencializa o nosso mercado, desde o corretor até os grandes empreendedores. Acho que o dado usando aqui uma metáfora, o dado é o novo petróleo, então É isso. acho que tem bastante coisa pra gente falar. Boa. Zanotto, tu que é um cara que fala bastante de dados no mercado há bastante tempo, né? Eu Zanotto, a gente também se conectou no LinkedIn há muito tempo. Eu incomodava o Zanotto lá, ficava comentando as postagens dele pra ele me notar e eu pegar um pouco da influência dele pra mim também, né? Sim. E a gente falava muito, há tempos atrás, a gente falava de dados no mercado. Começando aqui essa conversa nossa, como vocês veem o estágio de maturidade hoje do mercado imobiliário quando a gente fala de dados? Porque falar de dados é uma coisa legal, é cool, é bacana. Primeiro, ter acesso a esses dados e usar esses dados na prática, né? Porque nem todo dado é um dado que a gente precisa analisar. Como é que vocês veem hoje o cenário de maturidade, conversando tanto pelo Ricardo, de maturidade do mercado quando a gente vai falar de dados, de informações de mercado? Olha, vamos lá, vamos começar. Eu acho que o primeiro ponto importante para a gente trazer é: muito se falou sobre dados, né? Então você tem aí, acho que a gente pode trazer como exemplo aquele hype cycle do Gartner, né? Então você tem uma tendência, se fala muito dessa tendência e de repente ela não entrega tudo aquilo que ela prometeu. Você tem aqueles early adopters, né? Aquelas pessoas que aderem de maneira mais precoce a essas tendências, e os dados há muito tempo que a gente ouve falar sobre dados, né? Todo mundo ouvindo falar que dados é petróleo, começa a acumular dados, né? Começa a guardar dados de alguma maneira. Não só guardar dados internos, mas como também buscar dados externos, né? E de alguma maneira fazer aquela... Olha, quase que eu derrubei aqui. Se é Esse aqui descontado é o o salário assassino, dele, viu? se é descontado o salário dele, imagina do Caigamos- meu, né? Não, é só do dele. É né? só o meu. Tudo bem. Então, imagina o seguinte: as pessoas acumulando cada vez mais dados, essa promessa, esse hype cycle, né? Que fala assim, não, isso aqui vai transformar, isso aqui vai mudar o seu negócio, você tem que começar a ter aquela cultura data-driven, né? Então não adianta só ter os dados, você tem que também ter uma cultura para tomar a decisão com base em dados. Não adianta você ter um caminhão de dados e continuar tomando a decisão da mesma maneira que você fazia no passado. Então eu acho que durante muito tempo eu vi empresas investindo muito na aquisição desses dados e trabalhar muito pouco na transformação desses dados em informação e conhecimento relevante. Então eu acredito que hoje, na minha opinião, e fazendo um corte específico, como quando a gente fala em mercado imobiliário, ele é muito amplo, né? Então vamos falar sobre intermediação imobiliária. Então, no mercado de intermediação imobiliária, eu enxergo que as empresas adquiriram muitos dados, então começando a trabalhar e a entender
essa cultura dos dados? Porque você tem duas maneiras de usar os dados dentro da empresa. Uma delas é a tradicional, é o BI, é o BA, você vê relatório, você acompanha para tomar decisão, para tomar uma decisão mais inteligente. A segunda maneira é quando esses dados estão, de certa maneira, tão transversais na sua organização, que eles estão te ajudando, eles estão nos bastidores, eles estão como pano de fundo, melhorando a experiência do consumidor. Vamos dar um exemplo concreto? Uma coisa é você ter o relatório, saber onde o corretor captou um imóvel, onde ele precisa captar, onde está vindo a demanda, onde você vai direcionar para tomar as decisões de investimento, de aquisição de lead e de aquisição de imóvel. Outra coisa é você ter, por exemplo, uma ferramenta de avaliação que está te ajudando por trás na precificação do imóvel, a argumentar com mais subsídios, com mais propriedade junto ao proprietário, quanto vale o imóvel dele. Então isso é o empoderamento da categoria, do corretor, junto ao consumidor, que espera um trabalho mais bacana, e dessa maneira ele acaba tendo tanto a boa tomada de decisão, como ferramentas e dados, subsídios, combustível para poder ter trazer uma melhor experiência para o consumidor. Daniel, eu só vou dar um recorte no que o Ricardo comentou aqui. Foi perfeita a colocação do Ricardo, acho que a gente não tem que pôr uma vírgula na tua afirmação. Mas eu quero dar esse recorte e passar para você que você está à frente de uma operação como a Rooftop. E ele disse assim, os dados a gente coleta, armazena para tentar melhorar a experiência do cliente comprador, do cliente que está fazendo algo na transação. Você vê proximidade de algo nisso? A gente está conseguindo trabalhar esses dados para gerar a experiência de fato que o cliente precisa? Sem dúvida. Acho que o Ricardo foi bastante feliz na colocação. Eu adicionaria também, com relação aos dados, essa racionalização. Não basta só você ter o insumo, a matéria-prima, mas a gente, dependendo do modelo de negócio, como você estrutura essas informações para que você possa ter melhores tomadas de decisões. Então, por exemplo, na Rooftop eu vejo vários pontos de contato de algumas áreas com relação a essa extração de dados que a gente faz, muitas vezes de fontes públicas, algumas utilizando ferramentas já existentes. Então acho que o mercado evoluiu muito, né, nesse sentido, com APIs, por exemplo, de antecedentes judiciais, onde você consegue fazer pesquisa em fóruns trabalhistas, execuções fiscais federais. Então você tem toda a justiça hoje disponível para que você possa tomar as decisões nesse sentido. A gente também tem acesso a dados financeiros, a gente tem acesso aos imóveis em oferta. Acho que Zap, Viva Real, lá no início, em 2012, quando eles começaram a preparar todo esse arcabouço de ofertas de imóveis, começaram a estruturar isso de uma forma organizada, permitiu com que modelos de negócios fossem desenvolvidos em cima dessas plataformas, né? E no caso da Rooftop não é diferente. A gente tem hoje dados para inteligência imobiliária, para precificação. Então eu vejo imóveis em oferta, eu vejo dados disponíveis nas prefeituras. A gente começou por São Paulo, depois Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte. Hoje essas prefeituras das capitais já disponibilizam em tempo real, gente, todas as informações com relação às últimas transações imobiliárias que aconteceram na cidade. Pode ser que a informação seja fidedigna ou não, a gente não sabe, mas você tem como cruzar ainda por outras fontes para você começar a ter uma acurácia melhor nesse uso e conseguir detectar, por exemplo, qual o melhor preço para aquele imóvel em determinado prazo que você tem uma expectativa de venda. Você consegue apurar a tipologia, você cruza com informações de Google Earth, você cruza, por exemplo, com informações de dados geoespaciais para entender se naquela localidade tem transações que estão acontecendo numa velocidade maior do que bairros periféricos. Você tem informação também com relação a tipologia, se vende mais 1, 2, 3 dormitórios, se uma suíte, 2 suítes. Então a gente tem tanto desse lado de precificação, de inteligência imobiliária, quanto também da própria nossa geração de demanda. Então a Rooftop tem um produto super específico que é para proprietário de imóvel em situação de estresse financeiro, e a gente começa a estruturar o dado a partir dessa premissa para entender se eu compro um imóvel
de um proprietário em situação de estresse financeiro que está dentro da política dos fundos de investimento da Rooftop. Então eu consumo esses dados através das prefeituras, identificando esses bairros onde estão esses imóveis com dívidas de IPTU, enriquecendo com antecedentes judiciais, enriquecendo com dados financeiros para fazer uso dentro da nossa própria operação, né? E aí é um pouco do que o Ricardo falou, o dado está disponível. O segredo e aí o grande diferencial é como a gente faz uma arquitetura de uso dessas informações. Isso vale desde do corretor de imóvel que está ali prospectando um imóvel, uma captação, uma venda, até um grande empresário, uma grande companhia de desenvolvimento imobiliário para poder auxiliar na tomada de decisão, por exemplo, se ela constrói num terreno de um bairro de média classe social ou alta classe social, que tipo de imóvel. Então, acho que está tudo aberto e a gente consegue explorar nesse sentido. Acho que a gente passou por uma fase em que o dado era escondido demais, né? E agora a gente está começando, essa informação de que as prefeituras estão abrindo, isso é meio que uma vitória até no mercado imobiliário, porque era muito fechado, sempre foi, né? O próprio mercado em si sempre foi muito fechado, né? Eu acho que talvez a gente vai ter uma etapa em que as próprias empresas vão abrir os seus dados, digamos assim como a gente vê grandes empresas de tecnologia abrindo os seus códigos para que outras coisas sejam criadas ali dentro. E a gente vai ter um negócio que a gente fala muito também, que é essa integração do mercado imobiliário, que ela já está acontecendo. Você falou agora há pouco isso, né? Que quando a gente entrou, viu que você estava falando lá. Exatamente. Essa integração do mercado imobiliário em todos os atores, né, do mercado. Naturalmente, uma empresa de tecnologia, ela já vem nativamente com essa cultura, né, de analisar dados. Mas uma empresa que tem, uma imobiliária, por exemplo, que tem anos de transação e que nunca pensou nisso, também pode entrar nessa né, ou compartilhar pelo menos algumas informações. Claro que temos aí um a vencer ainda, que é a cultura de que eu não quero compartilhar os negócios que eu fiz, né, e os meus clientes. Perfeito. Mas eu acho que a gente caminha para isso. É meio que natural, talvez, né? Sem dúvida, sem dúvida. E ó que curioso, agora de manhã a gente estava discutindo a importância de compartilhar no mercado mais cooperativo. E esse compartilhamento, ele começa nos dados. Quando a gente fala em compartilhar negócios entre as imobiliárias, é premissa, é condição, implica compartilhar os dados dos imóveis, dos clientes, de maneira que eles se cruzem de uma maneira mais eficiente. É o conceito de rede. Curiosamente, a gente não sei se foi combinado ou não, né? O Daniel da Rooftop, a Rooftop é cliente da Econatos. A gente ajuda eles com a precificação de imóveis. A gente já está compartilhando informações. Eu tenho clientes dentro da Econatos, imobiliárias grandes, que compartilham, apesar dessa abertura das bases das prefeituras, compartilham as bases de imóveis vendidos. Empresas que chegam a ter 10, 20% de share. O valor real ali, né? Porque ele vem antes do recolhimento de ITBI das prefeituras. É uma decisão mais rápida, é mais velocidade. E no mundo dos dados, a velocidade é extremamente importante para a tomada de decisão. Muitas vezes Inês é morta. Então você trazer um dado antes você criar um ecossistema em que esses dados sejam compartilhados, é o sonho, tá? Mas a gente ainda está um pouquinho longe desse sonho. Mas, de fato, esse compartilhamento, hoje de manhã o pessoal falou, né? Uma grande barreira, aí, grandes redes, grandes franquias, marketplaces, falaram, olha, um grande problema a pessoa fala, o cliente é meu, o imóvel é meu. Não, o imóvel é do mercado. E quem decide quem é de quem é o cliente. Exato. E no fim do dia a gente tem que trazer mais eficiência para essa... E a gente falou 3 palavrinhas, compartilhamento, tecnologia e mudança de mentalidade. A gente falou que a decisão, a tomada de decisão, ela tem que estar na cultura da empresa. E para estar na cultura da empresa tem que ter uma mudança de mentalidade. Total. Porque a tecnologia já está aí. Aliás, diga-se de passagem, toda a matemática, a tecnologia desses dados é dos anos 70, dos anos 80. Não tem nada muito disruptivo no tratamento dos dados. Tem sim o avanço do poder computacional, tem sim no uso da inteligência artificial, deep learning, tudo isso está trazendo. Mas a verdadeira matemática para isso já existe há muito tempo. O que não existiu é a conscientização ou talvez até o momento que a gente está vivendo, né? A gente falou do mundo VUCLA, né? Hoje de manhã, volátil, incerto, complexo e ambíguo, né? Então,
os dados ele vem para poder lidar, o uso dos dados para lidar com essa volatilidade, com essa incerteza, com essa ambiguidade e com essa complexidade. É que eu imagino que até poucas décadas, vamos voltar umas 3 ou 4 para não voltar muito, nós não sabíamos o que fazer com tanto dado. Pois é. Quer dizer, tanto dado, né? Com os dados que haviam ali disponíveis, né? Os dados disponíveis que existiam ali. A gente não sabia o que fazer. Sim. Hoje, Daniel, eu acredito assim, a gente tem dado, nós temos um trabalho cada vez mais forte, mais veloz em coletar esses dados, mas ainda há muita empresa que não sabe o que fazer com isso. E como que a gente rompe essa barreira de, poxa, para eu ser mais inteligente, eu preciso ter dados cada vez mais puros. Eu preciso melhorar a coleta dos meus dados, saber exatamente o que eu estou fazendo. E aqui do outro lado eu tenho empresas que querem continuar fazendo mais do mesmo porque acham que o que trouxe elas até aqui vai continuar levando elas para frente. A diferença entre uma empresa que sabe trabalhar o dado e uma empresa que se preocupa em só fazer aquilo que ela sempre fez, vai abrir um leque aí de opções para o cliente escolher o que o Ricardo falou, com quem ele vai trabalhar e o que ele vai comprar. Sem dúvida. Acho que a conveniência é sempre do cliente. Conveniência, né? isso. E acho que a gente pode usar uma analogia aqui do Open Finance, né? Os bancos. Fantástico. Vamos dar um passo atrás, acho que a gente poderia falar um pouco das telecoms, né? O volume de dados que essas empresas como o Vivo, TIM, Claro, têm e possuem há décadas atrás, como o Zanotto falou. E muitas vezes elas tinham esse substrato, essa matéria-prima e não sabia, né, fazer o uso dessas informações. Então, acho que o mercado caminha para essa abertura. As empresas, né, muitas delas, principalmente essas que, né, têm maior facilidade com estruturação de time de produto e tecnologia para de fato manusear esses dados, vão estar na frente, porque o empreendedor atual, a grande importância da direção desses negócios é a assertividade e a geração de demanda de baixo custo. Isso tem muito a ver com como você obtém essas informações do mercado. E ao mesmo tempo, as empresas mais tradicionais, elas têm também uma capacidade de market share maior do que as incumbentes, né? E eu acho que essas empresas elas vão precisar passar por uma reestruturação para poder adaptar o seu modelo de negócio. Reestruturação está onde? Onde está essa reestruturação, Ricardo? Ela está em quê? Em processo? Ela está em pessoas? Ela está na própria cultura organizacional? Onde está essa reestruturação? Eu acho que, assim, são as duas asas dos aviões, né? Uma coisa é processo, outra coisa é pessoa. Você não tem uma asa, você não tem o avião andando. Então, passa por uma transformação de mindset também do management, né? Para que essa cultura seja implantada, a cultura do data-driven. Porque no final do dia o resultado é a assertividade, é a acurácia. Exato. E a atração, a escala. É muito difícil falar de escala no mercado imobiliário, né? Mas tração é uma coisa que é cabível diante da estrutura e também, né, do capital intensivo que demanda companhias, né, no mercado imobiliário para estruturar os seus negócios. Então, acho que passa por aí. E aí, se a gente tem as duas asas aqui, cara, igual o Daniel deu um belo exemplo, você tem os processos e as pessoas, o dado cria novos modelos de negócio? Sem dúvida, sem dúvida. Eu vou contar aqui uma historinha que é engraçada, né? A gente aqui no Sindicato da Habitação, né? A gente fazia uma piada há alguns anos que existe um indicador muito utilizado no mercado imobiliário, né? Que é o MVCO. O Maria vai com as outras, né? Então, deu certo alguma coisa, vai lá e todo mundo faz. O problema é que uma hora, se você é o último a fazer, você errou. Exatamente. Você errou. Principalmente no mercado em que a produção não para com o apertar de um botão, né? E tem um ciclo longo também. É um ciclo longo. Então aí, pegando a questão do avião, da ideia do avião, eu acho que a gente óbvio que a gente precisa de processo, a gente precisa de pessoas, mas uma percepção, eu posso estar errado. Intuitivamente eu diria que a gente está passando pela mudança de mentalidade.
Eu acho que essa é a bola da vez, aqueles mais céticos, aqueles mais resistentes, sabe aqueles que esperam 20 pessoas fazerem para ele fazer, e ok, tudo bem, normal, não tem nada de mal nisso. Tem o ônus e tem o bônus. Exato. Né? É o perfil da pessoa. Mas eu acho que até esses mais conservadores não ousam dizer que não funciona, que não tem. E eu acho que da mesma maneira que a gente fala desse MVCO lá no passado, daqui a uns 5 anos, eu acho que essa conversa vai... Esse exemplo que eu vou estar... Essa foi a época que a gente mudou a mentalidade. De tal modo, respondendo sua pergunta, que os dados vão ser de uso transversal. A gente... Isso é muito bom. Acabou. Não é um departamento de dados dentro da empresa. Isso tem que estar com todos. Né? Não é um departamento que tem o propósito da empresa. Não, isso é aquela coisa. A cultura, ela tem que estar espraiada ao longo da empresa. O Data Lake é uma realidade numa pequena empresa como uma grande empresa. Perfeito. Quem não tiver os times, né, os dados estruturados dos times ou dos principais times que fazem movimentar a companhia, você não consegue tomar uma decisão de uma forma estruturada. Você não tem visão do que é o histórico, do que é a sua performance. Né? Então acho que muito em linha aí com o que o Ricardo colocou. E eu acho que é um cruzamento de dados, não só no mercado imobiliário, e aí eu entendo também que é uma coisa cultural que a gente vai acabar passando por ela, porque o mundo hoje tem um excesso de informação tão bizarro, né? Tão grande de tudo, de todas as informações do mundo, que acho que é uma coisa que todo mundo está vivenciando essa era que a gente tá vendo que precisa aprender a ler isso e a não só a coletar mais, mas a analisar isso, né? E compartilhar. Porque a gente está falando, o dado transversal, eu concordo muito, mas ele já é um dado transversal e multicanal já, né? Multinegócio, multiplataformas. A gente pega dados de comportamento, dados de uso, dados de consumo, o próprio dado que veio agora do IBGE, né, do Novo Censo, esses dados que faz a gente entender por que o mercado consome imóvel de um jeito, porque as famílias diminuíram, por que os interiores cresceram, porque lá cresceu mais população. Tu tem essas... E aí eu acho que o nosso mercado, assim como qualquer mercado, mas o mercado imobiliário, assim como a própria transformação digital, né, que era um nome hype nos últimos anos, né, mas essa digitalização, que eu acho que digitalizar algo já antigo, já tá tudo digital, tem que fazer, né? Sim. Mas virou, assim como a digitalização, virou esse negócio, tipo assim, cara, não tem como eu estar fora disso. Né? Eu vejo que muitos ainda estão fora, né, dessa questão de ser mais analítico nos seus dados internos e tentar trazer mais os outros dados para agregar, mas eu não tenho mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Ou eu tô dentro desse jogo ou tô fora do jogo. Né? Mas claro, culturalmente é mais difícil quando a gente fala de alguém que viveu, né, fez negócios de outra forma, mas quando sente o benefício, e aí eu acho que a palavra-chave é ver resultado nisso. Né? É como eu trago mais negócios ou mais resultado de alguma forma para minha companhia, seja um incorporador, uma imobiliária, um corretor, como eu trago isso. Né? Acho que o desafio até mais é esse, é fazer como tu... Trazer resultado com o negócio. Porque a língua final é essa, né? Como eu trago mais negócio pra mesa, como eu trago mais dinheiro, digamos assim. Mas é trazer resultado. E aí eu vejo alguns caminhos, assim, para quem nos ouve, né? Um pouco um dono de uma imobiliária, um incorporador, um corretor, deve estar se perguntando, beleza, eu tenho aqui uma base grande aqui. O que eu faço agora com esse negócio, né? Vocês estão falando de dados também, não só os meus, dados de outros cruzados. Como é que eu começo essa parada, né? Tem algum... vamos dar algumas dicas para as pessoas aí, né? Pra gente que já está mais dentro disso. Como é que você vê isso, por exemplo, Zanotto? Como começar com esse negócio aí? O começar é o ponto principal de tudo, né? Porque você precisa primeiro entender o que você vai entregar de dados. Né? E o que você quer também, né? O que você quer. Qual é o objetivo final com esse compartilhamento, com essa entrega? Porque uma das coisas que eu acredito que o mercado imobiliário ainda não aprendeu é que dado que é meu, é dado seu e ajuda a ser o dado do mercado, que direciona o mercado. O Ricardo trouxe ali atrás algumas colocações, por exemplo, cara, o dado de uma imobiliária compartilhado com o dado de uma outra imobiliária, ele prevê que você comece a assumir condições de mercado onde você imagina cenários futuros.
Então você vai começar a fazer negócios com mais rapidez, com mais transparência. Todo mundo, né, vai evoluir. Com mais fluidez. E assim, se eu consigo compartilhar o dado que é meu e do Ricardo e a gente dá aqui pro Daniel, o Daniel vai jogar para dentro da estrutura dele e vai dizer assim, cara, eu trabalho nessa determinada localização da cidade, então eu entendi que vou usar exemplos aleatórios aqui. Um processo migratório que sai de onde lá o Ricardo estava vendendo imóvel, está vindo para o meu, por qual condição, de que forma, querendo que tipo de produto. Então acho que esse compartilhar ele é benéfico para todas essas empresas. E isso o mercado não aprendeu a fazer. A gente ainda tem reserva de mercado, a gente ainda quer esconder o jogo. Eu acho que o primeiro passo é assim, vamos abrir as bases e mostrar para Daniel, para Jota, para Ricardo, para fulano, para todo mundo que é possível todo mundo se ajudar, independente do seu tamanho e das suas condições de mercado. E lembrando uma das coisas que a gente sempre falou, eu já passo a bola para você, Daniel, que mesmo a maior empresa imobiliária do Brasil, ela ainda é pequena no volume de dados. É muito pequena. Do conhecimento do dado. A gente precisaria de todo mundo junto realmente para conseguir ter aumentar a fatia do impacto. E aí, assim, né? A gente traz aqui. Daniel, para quem é uma empresa de tecnologia, é mais fácil você trabalhar o dado. Mas para quem é uma empresa que vende o tijolo, areia e cimento, está no modelo tradicional, a vontade de mudar, eu acho que é o problema. Então ele sai desse primeiro ponto que a gente disse, vamos compartilhar, para ir para o segundo ponto que é pensar como é que eu faço isso, né? Isso. Mas, Zanotto, no fim do dia, assim, eu acho que tem poucas empresas de tecnologia no mercado imobiliário. Eu costumo falar que existem empresas no mercado imobiliário que usam tecnologia. É diferente de você ser tech-dressed, é diferente de você ser nativo em tecnologia. E aí, eu acho que, adicionando um pouquinho de contexto nessa parte didática, uma provocação aqui com a nossa audiência, é começar pequeno. Eu acho que todo mundo que tem um negócio necessariamente precisa saber o seu histórico, o seu track record. O que é a minha companhia? Eu vendo para quem? Eu vendo para o público classe C, classe D, para qual idade, se é mais sexo. Vamos começar pelo básico, vamos começar primeiro destrinchando o que é o básico, porque depois você começa a fazer um depara para você poder começar a obter informações que enriquecem aquela segmentação. Sim. Você pode extrair do seu CRM. Você não precisa ter um CRM contratado, mas se você tiver uma organização da sua base de clientes numa planilha de Excel, por exemplo, ela já vai dar, se você fizer uma análise, ela já vai dar informações relevantes para você dar esse primeiro passo numa cultura de obtenção de dados ou de enriquecimento dessa base de dados para você começar a preparar ou a atração do seu modelo de negócio, da sua linha de negócio, ou desenvolver outras linhas de negócio com base em insights que você tem nessa coleta de informação do teu histórico. Então esse deparo é importante. E conversas também que você pode ter com empresas como a Econatos, várias outras no mercado. A gente está vendo muito uma incursão no ambiente rural, que a gente não falou aqui, a gente está falando de mercado imobiliário, mas toda hora a gente está falando de casa, terreno, desenvolvimento, mas a gente tem um mercado enorme que é o mercado rural também. E tem o registro rural do nosso amigo Jeter, que eu gosto muito. Vi também uma iniciativa da própria Imóvel em dados rurais, porque o dado rural é mais fácil do que o dado urbano. O dado rural, ele está no ambiente federal, então você tem CAR, SICAR, você tem Receita Federal, você tem uma série de... o próprio ITR, então você tem uma base de dados federais pro mercado rural muito fácil de ser acessada. Né? É diferente do mercado urbano, que ele é local, ele é mais regional, e aí é um pouco do que o Zanotto falou, tem essa dificuldade da gente fazer com que uma empresa seja nacional. A gente não tem uma empresa de mercado imobiliário nacional, porque é muito difícil você ser relevante localmente. Né? Por isso que a gente acha também que o corretor não vai acabar, vai ser sempre uma peça essencial. Por mais que essa questão ela acabou nos últimos anos vindo à tona, então teve sempre essa dúvida, mas a minha visão é que esse sempre vai ser um operador de relevância no nosso mercado. Um distribuidor, né? O mercado imobiliário é local Sim. por essência, né? O imóvel, por definição, está lá e não tem jeito. E nessa linha que o Daniel falou,
Eu acredito que hoje de manhã, de novo, resgatando a conversa que a gente teve, vocês viram que uma pequena imobiliária, uma imobiliária de uma pequena cidade, preocupada com toda a transformação que está acontecendo, falou, e aí, esses marketplaces, será que eles entram aqui na minha cidade? Como é que eu faço para me adaptar? Ela provavelmente já é relevante dentro da cidade dela, mas ela sabe que com isso ela cria uma barreira de ela se adaptando, se conectando a esse ecossistema, a essa rede, ela cria uma barreira de entrada ainda maior para que ela não deixe aí um espaço vazio que outros possam preencher. E aí, para finalizar a dica, eu gostei o que o Daniel falou, às vezes a gente tem que buscar o simples, né? Então, numa planilha de Excel você consegue fazer uma quantidade de enriquecimento fantástico. Não precisa usar Deep Learning, não precisa... Existe muita coisa para fazer do básico. De novo, hoje a gente falou, e aliás, hoje o mote do Rede Show é trazer um pouquinho, resgatar em meio, a gente está consumido com a velocidade da transformação, das inovações, que às vezes a gente não consegue resgatar o elementar, o básico, o essencial. Então, eu daria esse passo para trás para poder complementar o que o Daniel falou e falar qual é o meu essencial, o que me caracteriza como intermediador, para onde eu quero ir. Esses dados que eu estou trazendo estão ajudando nisso, nessa missão, está me ajudando a captar melhor, a vender melhor, a ter um relacionamento melhor com o meu cliente, porque hoje é uma loucura, a quantidade de startups que existem, de PropTechs, de novidades. Se você parar, você não trabalha mais. Claro. E infelizmente eu vejo às vezes empresas tomando decisão, põe isso aqui, põe isso aí. Por quê? Porque eu ouvi falar que é tendência. E às vezes ela esquece de atender o cliente. É isso. É o lead mais rápido, tá bom, o lead chegou rápido, mas e aí? O que você vai fazer com o lead? Essa iniciativa deles de qualificar o lead através dos dados parece tão óbvio, mas olha que legal. Hoje existe um mainframe falando, se qualifica lead, fazendo, sabendo se a pessoa está devendo, se está devendo, capacidade de renda, mas não. Você começa a pegar, ele está devendo IPTU, ele está vendendo um imóvel, ele não está vendendo, ele já vendeu, quando ele comprou, por quanto ele vendeu. Quando você junta essa história toda, você cria uma narrativa poderosa para o lead. E aí você consegue fazer uma abordagem muito mais eficiente. Parece óbvio o que o Daniel fala da qualificação do lead, que você bem pontua aqui, porque quando a gente recebe um lead, a nossa maneira de qualificar você vai comprar, quanto você pode dar de entrada, quanto você vai financiar, onde você quer morar. Acabou, são 3 perguntas. 3 perguntas, mas peraí. Você deixa o robô fazer, então, mas e atrás disso? E atrás dessas outras a narrativa, a história que está por trás. O que tem aí para resolver, as né? perguntas, né? Acho que as perguntas. Sempre falo isso, né? O corretor de imóveis, principalmente o corretor, mas todo o ator do mercado, para ele não ser substituído, ele tem que saber fazer boas perguntas. Porque se tu já tem medo de ser substituído, já tem alguma coisa errada. Já, né? É melhor ter uma boa pergunta do que todas as respostas. Exatamente, né? E essa é a nossa capacidade humana, inclusive, né? De saber fazer boas perguntas. Inclusive, quando você vai usar o chat GPT para te tirar o melhor, extrair o melhor dele, é tu saber perguntar, né? E contextualizá-lo melhor, né? É o lado humano. Eu tenho dois exemplos legais que vai complementar o que vocês falaram. Eu dei uma consultoria recente com um amigo que tem uma imobiliária de popular, e ele tava muito nesse negócio, cara, preciso crescer. Eu falei, beleza, vamos tentar ajustar esse negócio aqui. Algumas perguntas que eu fui fazendo para ele, para entender para quem ele vendia e tal, os dados mais simples, né? Pega o histórico do ano, dos últimos meses e vê para quem que você vendeu. Né? Profissão, renda e tudo mais. Porque popular, a base de imóveis é basicamente o mesmo preço, não tem muito o que pegar de dado do imóvel, mas do cliente. Aí entendeu-se com isso que quem mais comprava era quem trabalhava numa determinada função ali de uma empresa. Falei, bora, beleza. Então já temos um dado que pode ser interessante pra gente. Aí que vem, acho que a gente falou de como tu vê o resultado, né? Como é que tu vai ganhar mais com isso usando os dados? Falei, bora, vamos fazer uma campanha de marketing focada na comunicação pra esse tipo de cara aqui. Tiro de sniper. Porque daí você já viu que é... o sindicato, a categoria... buscar estratégia pra pegar esse cara aí. Ele é bom nisso, viu? Ele pode te ajudar. Não, já, mais uma dica pra quem... Porque aí vem o dado, né? Aí vem o dado de... Eu usei um dado, peguei a minha base, extraí dados dela, não são todos também, porque a galera fica... output, né, Jota? Você tem exatamente. Input, você vai buscar o output. Então... Exatamente. Daí tu usa estrategicamente pra fazer negócio. Tá aí a forma de usar negócio. Mas o ponto que eu falo bastante, sim, tem muito dado. Sim. Vamos escolher qual o que a gente tem que usar para fazer um negócio mais assertivo. Pelo KINAI, vamos dar outra dica aqui. Você busca na Receita Federal
as empresas daquela localidade que tem aquela atividade empresarial ligada a esse cargo. Pois bem. Você tem informação de endereço. Olha quanta estratégia surge Manda saindo uma já. carta na casa do cara. Então, assim, Fenomenal, você começa cara, fenomenal. nós estamos pensando aqui em 10 segundos. Se a gente parasse meia hora, a gente ia ter. Ele falou 5, setor 10, ele 15 falou os iniciativas. dados censitários. Existe um recorte dos dados censitários, que não é o setor, é a área de ponderação. A área de ponderação tem mais de 500 variáveis sobre as famílias. Sem dúvida. De repente você sabe daquele PNAD. empreendimento. PNAD, atualização. PNAD. Mas agora com o dado censitário novo, quentinho, acabou de sair do forno. Gente, será que coisa. alguém já parou para olhar a área censitária e falar dessas 500 variáveis, o que vai me ajudar nisso daí? As pessoas têm comportamentos iguais. Determinados Nossa. estratos. Então você pega, se você acha um empreendimento que está tendo uma migração dessa localização para esse empreendimento, e isso é um dado real que eu estou dando, eu não vou falar a empresa, nem vou falar qual foi o macete, foi um macete que eles conseguiram. Eles acharam grande número de unidades, acharam da onde estava vindo aquele público deles. Pararam de gastar um caminhão de dinheiro e falaram, vamos aqui. Venderam, queimaram, torraram o empreendimento, achando da onde estava vindo esses clientes. Geograficamente, tá? Não é de um trabalho, geograficamente. Uma tendência lá que se consolidou e pumba, acabou. Usando os dados de novo, né? E só pra gente finalizar Vai lá, aqui, Daniel. desculpa, Zano, Vai lá. eu acho que é importante a gente também trazer um pouco dessa nossa audiência pro jogo. Pouco do que a gente estava falando aqui, do nosso mercado ser local, eu acho que vale uma provocação também para as autoridades, principalmente as prefeituras. A gente tem hoje a Lei de Informação Pública, a gente tem a nova Lei de Licitações, falando em contratos de eficiência. Então, se o governo quer eficiência, transmite um pouco para a iniciativa privada a informação para a gente poder também reinventar modelo de negócio, a gente poder ajudar o ente municipal, por exemplo, com quitação de IPTU. Está se falando aí no novo governo agora em securitização de tributos. Então, se passar a cobrança para uma iniciativa privada, uma transação imobiliária resolve, porque para emitir o ITBI, em muitas prefeituras você precisa estar com o imóvel quitado. Então, você traz eficiência para o município também. Então, acho que vale a pena a nossa audiência conhecer um pouco mais também sobre esses pontos que estão em discussão nos entes federativos. Buscar essas informações, né? Para poder impulsionar também e, de certa forma, provocar as autoridades locais na abertura desses dados, no intercâmbio dessas informações também com a iniciativa privada. Legal. Cara, vocês falaram tanta coisa aqui. Bacana, né? Assim, de ferramenta, de possibilidades, de canais. E eu vou voltar no passado. Eu trabalhei numa grande construtora aqui de São Paulo, que nós tínhamos uma visão de comportamento, Ricardo, do cliente comprador dos nossos produtos, que ela era basicamente o processo de mídia. Como ele interagia com os diferentes anúncios e que a gente produzia de mídia. E, cara, nós tínhamos descobertas incríveis. E uma delas, vou deixar um exemplo para vocês, nós vendemos um apartamento no site da Maria Braga, Ana Maria Braga da Globo ali, numa página com uma receita de bolo de fubá. Mas para a gente chegar nesse nível de detalhe, nós tínhamos só o Analytics. Sim. E a gente ia buscar no Analytics a resposta e a gente foi rastreando e falou, pô, o que levou tantas pessoas para esse lugar? E, cara, assim, eu não quero me alongar mais porque a gente tem outras tarefas dentro do evento, mas acho que o nosso tempo aqui foi bem produtivo. Mas vamos imaginar o seguinte: a gente vive um presente que foi construído num passado onde a gente quebrava pedra. E hoje que a gente tem tanta ferramenta disponível, a gente está buscando... Desde o domínio do fogo, Nossa. a gente vive essa ambiguidade. A tecnologia veio nos ajudar ou a gente virou escravo dela? Exato. Espero que venha para nos ajudar, né, pessoal? Jotinha, nós precisamos encerrar que agora a gente vai para um Você painel, tá cara. atrasado, inclusive, viu, Exatamente, Gustavo? mas E aqui tem gente chamando a gente pelo agora ali, ó. Mas a gente poderia ficar um tempo falando de novo aqui, né? Marcamos outros. Vamos Estamos fazer. convidados para estar lá na nossa casa, no Prop Talks, Daniel, Ricardo, para bater um papo isso com a aí. gente lá. Legal. Nas próximas Obrigado, gravações a gente tá junto. Obrigado, Maravilha. Adorino. Obrigado pela presença Daniel. de vocês. Obrigado, Obrigado, pessoal. gente. Foi Obrigado, ótimo. pessoal. Valeu, gente. Boa. Valeu. Maravilha. Caramba.